Olá, gente! Estamos no nosso dia 13 da campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é Purifica-me, molda-me. E o texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, e nós vamos até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Então o apóstolo Paulo já começa dizendo que nós somos vasos de barro. E o que significa isso? Vaso de barro não tem muita durabilidade. Caiu, quebrou, encostou às vezes num local ali com muita força, né? Bateu ali numa parede e tal, numa estante, quebrou, rachou. Então, vaso de barro significa a nossa fraqueza humana. Essa fraqueza tanto significa o nosso corpo físico, porque após o pecado entrar no mundo, nós, né, temos um prazo de validade com o nosso corpo, então pode falar do nosso corpo físico que perece a cada dia, mas também está falando da nossa fraqueza moral, da nossa fraqueza espiritual, porque nós não temos poder de salvar a nós mesmos. Nós não temos poder de prover soluções para viver em santidade, para viver em purificação, para vivermos parecidos com Jesus. Nós não temos como prover isso de forma própria e de forma independente. Tudo aquilo que eu uso para ser parecido com Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, depende de uma solução divina. Então eu não tenho poder de me santificar sozinho. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso da presença de Deus. Então isso mostra o quão nós somos fracos, dependentes de Deus em tudo, porque sem Ele nada podemos fazer. E Jesus já tinha dito isso em João capítulo 15. Então hoje, põe isso na sua mente. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro. Só que Deus, ele coloca um tesouro nesse vaso de barro. O apóstolo Paulo fala disso, né? Um tesouro que entra nesse vaso de barro. Esse tesouro é a presença de Deus, é a presença de Jesus Cristo em nós, é o Deus Emanuel, Deus conosco, é a presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai revelando dons, vai nos dando dons e talentos espirituais. Então, esse tesouro que a presença de Deus agora habita nesse vaso de barro. Por isso que nós estamos falando de sermos purificados e moldados, porque Deus ele vai expandir o conhecimento da palavra, expandir o nível da presença dele em nós. E isso é uma progressão, e essa progressão é feita no processo de santificação. Então, à medida que nós buscamos o Senhor, à medida que a gente vai buscando a palavra, se enchendo do Espírito Santo, esse conhecimento de Deus, ele vai expandindo. Então esse vaso, ele vai ter que ir aumentando. Ou seja, Deus também vai mexer na nossa estrutura. Como assim aumentar? Eu estou falando de mexer na estrutura do vaso. Então, Deus vai precisar trabalhar com sentimentos ainda que estão aqui, com pensamentos que ainda estão aqui, com vontades que ainda estão aqui, ou seja, mexer na estrutura, a estrutura basilar, a estrutura que vem da base, aquilo que você aprendeu lá com a sua mãe, com o seu pai, lá na sua infância, que não agradou ao Senhor, aquilo que você aprendeu que não é do Senhor, que não veio do Senhor, e você aprendeu a fazer dessa forma. E hoje você tem que mudar, hoje você tem que mudar seu pensamento, renovar a sua mente. Então Deus está mexendo na estrutura. Então você precisa ser moldado à vontade de Deus, da maneira que Deus quer. E aí ele fala que esse processo dele moldar o nosso barro, dele trabalhar o nosso barro, dele colocar esse tesouro
dentro do nosso barro, porque não é para esconder esse tesouro, não. Esse tesouro ele tem que ser manifesto. Então Deus tem que mexer na estrutura. Mas ele diz que esse processo é um processo dolorido. Então a gente fica perplexo, mas a gente não fica desanimado. A gente é perseguido nesse processo, mas a gente não é abandonado. Nós somos derrubados, porém não destruídos. E esse processo de santificação não é só durante esse período de 40 dias de jejum, esse período de quaresma, ou é um período sabático, mas é durante toda a nossa vida, até a nossa morte, nós estaremos em processo de santificação. Agora, a estatura de varão perfeito, de homem perfeito, de ser humano perfeito, vai ser lá na glória, lá no céu. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos nesse processo em que Deus está trabalhando na nossa estrutura. E por que ele está trabalhando tanto na nossa estrutura? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós carregamos em nós o morrer de Jesus Cristo. Como que foi o morrer de Jesus Cristo? Uma entrega total. Ele entregou a vida dele. E ele já sabia dessa morte desde ali do nascimento. Jesus já sabia, ele é o próprio Deus. Então, ele já sabia que a vida dele é uma vida de entrega. Não era uma vida pautada nas vontades humanas, nos desejos humanos. Em todo tempo, Jesus se entrega para a vontade do Pai, para a missão do Pai, que é a missio Dei, a missão do Pai. Então Jesus, ele não se importa com a sua própria vida, ele se importa com o Pai, com a missão do Pai, e o Pai faz o Filho se importar com as vidas das pessoas. Então, essa deve ser a nossa vida hoje. Eu devo me importar com o meu Deus e o meu Deus vai me ensinar como viver para Ele. E esse viver para Deus significa servir uns aos outros, amar uns aos outros, ou seja, fazer coisas que às vezes eu não estou com vontade. Esse viver para o outro, é muito difícil aguentar o outro, é muito difícil abraçar o outro, é muito difícil caminhar com o outro, mas a partir do momento em que eu sou vaso de barro e Deus coloca o tesouro, que é Ele mesmo, nesse vaso de barro e me molda de acordo com o que Ele quer, então eu passo a viver da maneira que Deus quer. Então eu carrego esse morrer. O que é o morrer? É o morrer da minha vontade, é o morrer do meu querer, é o morrer do meu desejo, é o morrer dos meus pensamentos e sentimentos. Agora eu entrego tudo, eu carrego em mim o morrer de Jesus Cristo, ou seja, eu me entrego para Ele, eu me entrego para a vontade dEle. Isso é um morrer. Todo dia nós estamos caminhando para esse morrer. Quando eu tenho que perdoar alguém, é caminhar para o morrer. Eu estou vencendo o meu ego, estou vencendo a minha reputação quando eu me exponho, quando eu confesso meus pecados. Então é o nosso morrer, todo dia é o nosso morrer, é fazer morrer os nossos sonhos, tão conectados com aquilo que a gente quer ou só com a nossa própria vida, mas Deus quer derramar em nós os sonhos dele. E nós estamos nessa terra não é para realizar os nossos sonhos, nós estamos nessa terra para realizar os sonhos de Deus. Então, à medida que a gente vive nesse morrer, a vida de Jesus é manifesta em nós. Não tem como a vida de Jesus se manifestar em nós quando nós também estamos interessados em viver para nós mesmos. Não tem como. Ou é a vida de Jesus ou é a minha vida. Não tem como carregar as duas. Por isso que Jesus deixa bem expresso que nós devemos negar a nós mesmos todos os dias, carregar a nossa cruz todos os dias. E é nesse morrer que ele vive. Aquele que escolhe a vida, perde a vida. Mas aquele que nega a vida, ou seja, entrega ela para Jesus, vive a vida. Jesus já tinha falado isso. Então o apóstolo Paulo não está falando aqui nenhuma mentira. Realmente é um processo doloroso. Nós somos ali, ficamos perplexos, mas não abatidos. A gente é perseguido, mas a gente não é abandonado. A vida faz isso com a gente também, porque nesse processo tem os nossos sentimentos, tem os dias difíceis. E hoje está sendo um dia difícil para minha família. Eu perdi minha prima, Ana Cristina, então são dias difíceis que a gente passa. É o nosso morrer e a gente fica com raiva de Deus, a gente não entende os propósitos de Deus, mas a gente precisa continuar morrendo para nós mesmos e viver para o Senhor. E aí a gente vai vendo que
a vida de Jesus se manifesta em nós e a gente vai ficando agraciado com isso, vai vendo beleza nisso, quando a gente vê pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados e agora encontraram vida em Jesus através de nós. Então, que você, mesmo carregando o morrer de Jesus Cristo, possa ver beleza no seu morrer, no morrer das suas vontades, dos seus desejos, para viver os propósitos de Deus, carregando a vida de Jesus em você. Em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Enquanto você morre e vive a vida de Jesus, outras pessoas estão tendo a oportunidade de encontrar a vida em Cristo, e aí elas também vão entrar nesse processo. Elas vão morrer para elas mesmas, para que outras pessoas possam conhecer a vida. Esse é o Evangelho. Evangelho é doação de vida. Evangelho é entrega de vida. Não é coisas para mim, mas coisas para os outros. E enquanto eu me dou para os outros, Deus cuida de mim. Esse é o Evangelho. Então, que você possa ser moldado para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Que você seja moldado para que Deus continue operando na sua estrutura, expandindo o conhecimento dele, o amor dele, a santidade dele em você. Que Deus te abençoe.